Testando, vamos lá. Hoje é o dia que eu vou mostrar aqui na câmera. Tá decidido. E aí, gente, tudo bom? Aqui é o Adalmo, esse é o Gira Trinco, esse é o quinto vídeo do canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Futuro Ancestral, novo livro do Ailton Krenak. Ele é o terceiro de uma... Não sei se é uma série, não é nenhuma sequência, mas não deixa de ser uma coleção, assim. Primeiro veio Ideias para Adiar o Fim do Mundo, os dois eu li, né? E depois o A Vida Não É Útil. E esse terceiro foi lançado agora em 2022, no final do ano, pela Companhia das Letras. E eu fiquei com muito medo de cair na mesmice, porque o terceiro livro, na mesma vibe, podia ser algo muito repetitivo, mas não foi, graças a Deus. E vou comentar melhor como que, na verdade, esse talvez é o que eu mais gostei dos três. Na verdade, é o que eu mais gostei dos três. Então, vamos lá. Então, gente, para ilustrar para vocês o que é esse livro, porque eles são 5 textos, na verdade, mas eu quero resumir a ideia e eu vou ler o texto da contracapa. É a contracapa que fala, gente, eu sempre confundo esses trem, porque, tipo, as orelhas, eu achava que tinha nome para cada parte do livro, tipo, a orelha da frente, a orelha de trás, enfim. Vou ler o texto que tá aqui. E aí, abre aspas, a ideia de futuro por vezes nos assombra com cenários apocalípticos, por outras se apresenta como possibilidade de redenção, como se todos os problemas do presente pudessem ser magicamente resolvidos depois. Em todo caso, as ilusões nos afastam do que está ao nosso redor. Nessa nova coleção de textos, produzidos entre 2020 e 2021, Ailton Krenak nos provoca com a radicalidade de seu pensamento insurgente, que demove o senso comum, realmente, e invoca o maravilhamento. Diz ele, abre aspas, dentro das aspas. Os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Eu acho que isso não resume, esse finalzinho não resume bem esse conceito de futuro ancestral não é tão superficial ou tão fácil de pegar quanto parece. Tipo, o futuro tá no passado. Não é tão assim, é um pouco mais complexo, e lendo o livro dá pra entender, foi o que eu senti. E essa é a sinopse. É uma obra muito inspiradora. Ler o Krenak sempre dá vontade de mudar a sua vida, assim. É um trem que te move, dá vontade de mudar pra puta que pariu e começar a viver de outro jeito. Ou pelo menos você começa a pensar que algumas coisas não são tão óbvias ou tão eternas, não sei. E além disso, licença, pegando a minha cola. As referências do livro são muito boas. Dessa vez eu senti que ele cita mais pessoas, cita com mais frequência, pelo menos, eu gostei. O livro é muito bem escrito, muito bem articulado, organizado também. Eu não tenho certeza se foi o Krenak que editou esses textos, porque é meio que baseado em palestras que ele deu, em entrevistas, assim, participações em programas, na rádio, não sei. Mas, independentemente disso, é uma coisa que, tipo, dá pra ver, obviamente, assim, é muito. O que que é? Dá pra ver que. Enfim, gostei muito, recomendo. Eu acho que os 3 livros vale a pena ler. Os 3, inclusive, tipo, pelo menos um eu acho que vale a pena ler, mas ainda mais porque não é um livro caro. Eu acho que é R$ 40 cada, o que, tipo,
para livro é bem barato, na verdade. E ainda mais pelo que ele traz, assim, eu acho que pelo conteúdo que traz, o valor é muito além de R$ 40. Então agora eu vou falar sobre spoilers leves e vocês vão ver que é pouca coisa e que os spoilers pesados vão ser de outro jeito também hoje, mas vamos ver como que vai ser isso. Então, gente, nos spoilers leves eu tenho basicamente só duas coisas para comentar. A primeira é que neste livro o Ailton Krenak está impaciente. Ele tá tipo, já deu, gente, pelo amor de Deus, parou. Ele tá assim, nossa, detonando o capitalismo à torta e à direito. Ele não tá com nenhum receio de falar nada. E, além disso, o que eu acho mais legal da obra dele é que eu penso muito nessa questão de o que que realmente vai impactar o seu ponto de vista, o que que vai fazer você mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo. E o Ailton, ele questiona coisas que pra gente são muito rígidas, assim, são muito... A vida é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Essas coisas existem desde sempre e existirão para sempre. Mas ele questiona muitas dessas coisas e não é de uma forma utópica, não é tipo, isso tem que acabar. É tipo, ele dá opções palpáveis, assim, opções reais e é muito admirável. Nossa, eu adoro ler ele, é muito bom. E agora chegou a hora de mostrar você, não, pelo amor de Deus, vamos lá. Vem cá. Porque hoje a gente tá na paleta do Kiki, né? Oh, meu Deus. Meu amor. Ai! Ei, não gosta de ser carregado, tadinho. Mas esse é o Kiki. Traumatizado. Mas enfim. E de spoiler leve é só isso, gente. Realmente, não tem como comentar do livro sem entrar nos assuntos mesmo. E aí nos spoilers pesados, já vou explicar. Eu vou comentar cada texto um pouquinho. Porque eles também não são grandes, não é um livro grande, é um livro de 100 páginas basicamente. E ele é bem rapidinho porque ele é de bolsa, ele é minúsculo, mas ele é grande em outros sentidos. E vamos lá. Então, o primeiro texto do livro é Saudações aos Rios. Nesse primeiro texto, ele vai falar basicamente sobre como os rios são entidades ou seres que vivem, que eles têm um movimento muito interessante de fluidez, assim. Ele vai ponderar sobre isso, vai ponderar sobre como as civilizações mais importantes do planeta sempre estiveram voltadas aos rios. Ele cita o Egito, com o rio Nilo, obviamente, e fala do rio Ganges, sobre o rio Ganges ser sagrado e como a gente não devia estranhar, sacralizar os rios em outros lugares do mundo, que a gente aceita isso lá na Índia, mas os nossos rios são totalmente desrespeitados, porque a gente tem a questão das barragens, tem a questão de você tapar os rios mesmo, né? E mudar o curso deles. E o que mais me surpreendeu é uma coisa que eu não sabia. Aparentemente, eu não sei se é o Rio São Francisco, eu não lembro qual rio que é, se é o Rio Doce, mas algum rio daqui de Minas Gerais, ele, tipo, tava sendo tão desrespeitado que ele decidiu mudar o percurso dele para ir mais debaixo da terra, ficar mais próximo do lençol freático, para que ele não tivesse que, tipo, para se defender da poluição que ele sofria. O que eu achei surreal, tipo, porque o que acontece? A água, ela não exatamente acaba. Tipo, a gente tem a mesma quantidade de água no mundo desde que o mundo é mundo. Desde que literalmente o planeta existe. E aí a água só ela demora mais tempo para voltar a ser viva, dependendo do que a gente joga nela, obviamente, né? A gente tá aqui no mundo há muito pouco tempo. Mas o Ailton falando disso, nossa, muito legal, gente. Eu recomendo demais. Mas é isso, é essa vibe. E sobre como a gente pode se inspirar nos rios também pra gente
ter essas atitudes mais maleáveis, ou a gente se mover de um jeito mais rio, ser mais rio, é um trem muito legal. Enfim, próximo texto. O Cartografias para Depois do Fim foi o texto que eu menos gostei. É o menor. Ele foi muito rápido, ele não foi muito marcante assim. O que eu lembro dele, basicamente, o que eu anotei, foi falar sobre a configuração do corpo humano, como que a gente enxerga o que é corpo. Perdão. Inclusive o Krenak fala sobre essa questão de como a gente se vê dissociado da natureza, como se o humano fosse humano e a natureza fosse algo selvagem, assim. Sendo que a gente é a natureza, a gente é bicho, Bia gosta de falar isso, um beijo, Bia. E porque a gente tava discutindo skincare e tem coisa que realmente não faz sentido. Tipo, a gente é bicho, não é possível que a gente precise ou que, sei lá, a pele não é pele de bicho, enfim. Mas outra coisa que foi o que mais destacou do texto, talvez a única coisa que eu vou lembrar daqui a um tempo, assim, é que o Ailton contou um caso de uma. Eu acho que era uma comunidade indígena, que cada pessoa que nascia na comunidade era plantada uma árvore junto com o umbigo, junto com, acho que o cordão umbilical da pessoa, e aí a pessoa meio que era aquela árvore, tipo, a alma da árvore era a alma da pessoa ao mesmo tempo, então tinha essa, não simbiose, mas essa relação mesmo entre a pessoa e uma planta específica, você tinha a sua planta. E eu achei bonito, achei, não sei, achei uma boa conexão com a natureza, dá um outro significado à natureza. E quando eu li, eu imediatamente pensei, nossa, se alguém destruísse a minha planta, se alguém ousasse fazer alguma coisa com a minha planta, eu ia ficar. Não. Enfim, mas sobre esse texto é só isso mesmo. Esse texto, eu já vou abrir falando uma frase. Acho que no primeiro parágrafo tem essa frase que eu amei ver alguém falando sobre isso com propriedade, colocando num texto ideias que eu já pensava, que é o seguinte, abre aspas, os brancos que me perdoem, mas eu não sei de onde vem essa mentalidade de que o sofrimento ensina alguma coisa. Porque, juro, essa coisa de positividade tóxica, acho que nós todos já ouvimos falar alguma coisa sobre, mas é mais do que isso. Ele usa uma expressão assim que é tipo acreditar que é bom ter conhecimento às custas do sofrimento é uma coisa muito prejudicial. Porque isso simplesmente não é necessário. Eu acho que isso é só mais uma coisa do capitalismo do tipo, não, você tá sofrendo, mas é em nome de uma boa coisa. E não é verdade, tipo, e isso, essa frase em si, essa pequena discussão que inicia o texto, me fez questionar o que é sofrimento. Tipo, a gente tá chamando de sofrimento coisas que não são sofrimento? Qualquer dificuldade é sofrimento? Eu acho que vale a pena pensar. E o que mais? Ah, e esse texto fala sobre cidades, né? E me lembrou o Rodorovsky. Rodorovsky é um. Eu vou até pegar o DVD aqui. É um dos diretores que eu mais gosto. E um filme dele que chama Montanha Sagrada. Ah, eu não vou pegar o DVD, não, gente, mas tá ali. Nesse filme ele faz vários questionamentos sobre a vida, assim, sobre a sociedade em geral. E um dos questionamentos que ele faz é sobre como as cidades tipo, adoecem a gente. Acho que isso é uma noção que deveria ser mais difundida, assim, e mais óbvia. Era isso que eu queria falar, mais óbvia. Tipo, é óbvio que faz mal a gente viver do jeito que a gente vive, tipo, biologicamente não faz sentido que isso faça bem no geral. É óbvio que tem vantagens medicinais e tal, e uma certa proteção, mas no geral o nosso corpo não surgiu para viver desse jeito. Inclusive, no filme o Rodorovsky também questiona, tipo, como a arquitetura, tipo, as formas arquitetônicas. Ah, e o Krenak também fala disso.
Tipo, a gente vive em caixas, a gente vive em linhas retas, e a nossa cabeça não é uma linha reta, nenhuma linha de pensamento. Simplesmente viver desse jeito faz com que a gente tente se adequar a coisas e realmente moldar o nosso pensamento de uma forma impossível. Tipo, é simplesmente impossível. Porque nada na natureza é reto, nada na natureza é perfeito no sentido gráfico da coisa. Então, e cada vez mais a gente fica puxando para isso, né? A gente tá cada vez mais preocupado com uma estética impecável, mas enfim, acho que é isso sobre esse texto. É isso mesmo, e eu já vou pro penúltimo texto. Ai, gente, esse livro é muito rápido, meu Deus. O próximo texto, ele é alianças afetivas. E aí, alianças afetivas já é um conceito que ele basicamente é contraposto ao conceito de igualdade, ao conceito de que nós temos que batalhar pela igualdade. E eu realmente já me incomodava com isso, especialmente no direito, porque ok que precisamos chegar a consensos como sociedade, nos contratos sociais e afins, para discutir questões que têm que ser gerais. Mas eu não sei se vale tanto a pena você virar no direito e falar que todo mundo é igual perante a lei, sendo que isso não é verdade, acho que nem em questão de direitos, tipo, nem em questão do que é dever de cada um ou do que é direito de cada um. E mesmo no sentido de julgamento, não sei, isso me incomoda. E aí o Krenak vai falar de alianças afetivas no sentido de que a gente pode se ver como pessoas, como aliados afetivos e não exatamente como iguais. Que eu acho que as pessoas tenderem a se ver como iguais nega muita coisa, porque é mais forte do que falar, tipo, ah, nós temos semelhanças. Isso é ok, isso é natural. Mas falar que nós somos iguais perante alguma coisa é meio que não vale a pena. Eu acho que o Ailton Krenak fala nesse sentido também politicamente, tipo, que buscar isso politicamente ele não enxerga como valoroso. E eu tendo a concordar, eu ainda não processei muito esse texto, mas inicialmente eu concordo. E aí, ele vai falar de outro conceito também, que é um conceito de florestania, em oposição à cidadania. O que eu nunca tinha pensado, mas cidadania vem de cidade, mas nem todo mundo vive em cidade. O Krenak, ele fala sobre uma coisa que é muito... É um dado que me chocou um pouco, que basicamente 1,4 bilhão... 1,4 bilhões? Enfim, 1,4 bilhões de pessoas depende de florestas para viver no mundo. Tipo, depende ativamente, assim, diretamente. O que é muito chocante, porque é muita gente do mundo que basicamente não vive em cidades ou que não é, tipo, que o conceito de cidadania, de cidadão, não não faz sentido, assim, tipo, a pessoa não tá na polis, a pessoa não participa da política de um jeito em que ela é vista, tipo, sabe essa questão de êxodo rural, como se fosse necessário ir para as cidades para que você tenha progresso? É essa discussão. Eu tô tentando não entrar muito no que o texto traz essencialmente, porque acho que vale muito a pena ler esse livro, gente, de verdade. E a última questão é isso. Não, essa questão da cultura como algo produzido na cidade. Eu acho que é o Gilberto Gil, perdão. Eu acho que é o Gilberto Gil que tem um vídeo meio famoso falando, tipo, ah, cultura. Ou é o Milton Nascimento? Agora eu tô em dúvida porque sempre que aparece esse vídeo eu fico tipo, ah, já vi, pelo amor de Deus. Não aguento mais alguém repostar isso. Mas porque a mensagem também é meio óbvia, tipo, cultura tem que ser algo, tipo, não pode ser algo nichado, tem que ser algo comum. E o Ailton Krenak ele vai mais longe, tipo, a natureza também tem que ser cultura, tipo, a cultura não tá só nas cidades, a cultura não é algo produzido exatamente, tipo, é algo vivenciado, tem como se vivenciar a cultura estando em contato com o rio, com uma montanha e
vendo como que aquilo vai comunicar com você. E eu espero que não soe como nada te lelê, porque é um trem mais sério do que pode parecer, assim, quando eu falo, a gente tem que prestar atenção às montanhas, aos rios. Tipo, é sério, sabe? É profundo, não é, ai, a vida e fazer um retiro espiritual. Tipo, precisamos mudar nosso jeito de viver porque a gente só tá caminhando pro fim do mundo mesmo. Isso que ele fala nos outros dois livros dele, né? Especialmente. Mas agora vamos pro último texto do livro. Então, esse texto também traz coisas que eu particularmente já pensava um pouco, mas ele sintetiza muito bem uma questão de como a competitividade que é incentivada na nossa sociedade incomoda, porque esse binarismo de vencedor, perdedor é uma coisa tão, nossa, é uma coisa muito tóxica, honestamente. Você ser uma pessoa competitiva, você querer ganhar, você, tipo, mas ganhar sozinho é uma coisa individualista, ou pelo menos com um time, pra ganhar, tipo, pra que alguém ganhe, a outra pessoa tem que perder, então é uma visão totalmente deturpada de que alguém sempre vai ter que estar, tipo, sempre não vai ter lugar pra alguém, mas o Ailton Krenak fala, em todo lugar tem lugar pra todo mundo, e tipo, é verdade, tipo, considerando os preceitos básicos da natureza, isso é uma coisa tão construída, mas tão internalizada na gente de que, sei lá, a gente não joga jogos em que, tipo, todo mundo tem que colaborar pra ganhar, pra conquistar algo. Sempre há uma pessoa que ganha. E, eu já tinha esse incômodo de querer jogar jogos em que tivesse um objetivo comum e que todo mundo trabalhasse pra isso. E que se alguém achar alguma coisa assim pra vender, me fala, por favor. Tem interesse? Mas mais do que isso, o Krenak vai falar sobre as, a comunidade dele não. E a educação que ele acredita não valorizar o indivíduo, mas falar para o indivíduo assim: olha, você não é importante. Te contar um negócio. Você não é importante. O que é importante é o coletivo, porque o coletivo também, tipo, o indivíduo é o coletivo também, de certa forma, mas mais do que isso, por que você vai querer viver sozinho ou querer ser uma ilha, sendo que o coletivo tá aí e conquistar coisas no coletivo basicamente é o que é vida de verdade, né? E em relação a isso, ele também vai falar o coletivo, obviamente, em relação à natureza, mas sobre uma questão da nossa sociedade de que a gente tem nojo um pouco de nós mesmos, quer dizer, isso é um comentário meu, porque ele fala do nojo à terra, perdão, do nojo à terra de que a gente tem uma vida muito sanitária, assim, a gente pega na terra e acha que se sujou e, tipo, é uma constante sanitarização, é uma limpeza, assim, do que é viver. A gente vive em ambientes muito limpos, mas também que considera sujo coisas que não são sujas de fato. Considera que a natureza é uma coisa suja, uma coisa selvagem e tem uma questão linguística e uma questão de crença aí, uma questão de acreditar que o que vem da natureza é sempre muito. Tem uma conotação negativa, basicamente. E a última coisa. Ai, Jesus. O Ailton vai falar sobre como incentivar a liderança não é algo positivo. E isso, vindo de uma liderança indígena, é uma coisa muito interessante, porque ele fala que isso tem que vir naturalmente, assim, que isso tem que vir quase como um detalhe, que isso não deve ser o mais importante, isso tem que vir, tipo,
criar campeões ou criar sua criança como expectativa de que ela vai fazer isso ou aquilo, de que ela vai seguir determinado caminho e vai ter determinados conhecimentos, ao invés de você deixar aquele ser humano se expressar e, e valorizar o que ele quiser valorizar, ao invés de ele só querer ganhar e conquistar coisas e ir atrás de consumir mais e mais. É uma coisa que, honestamente, parece que a nossa sociedade é todo mundo desequilibrado, porque quando o Ailton fala dessas coisas, é uma calma que vem, assim, de que você não tá doido em lembrar da escola e pensar, tipo, a escola meio que não faz sentido direito, de certa forma, porque a gente tá em grupos de pessoas com a mesma idade, com basicamente a mesma vivência, e isso é tão distante do que é a sociedade, do que é a vida, e a gente aprende coisas muito limitadas de fato. E eu digo isso como alguém que viveu bem a escola, tipo, mas é mais do que isso. É assim, a visão de mundo do Krenak é tão diferente, é tão distante do que eu vivo, pelo menos, que você se sente mal por viver nessa sociedade, assim, eu acho que isso acontece. E é difícil de colocar isso em palavras, mas é uma frustração em ver aonde a gente chegou se baseando em conceitos da Grécia ou conceitos romanos, assim, como se fossem verdades absolutas. Em nome de quê, sabe? Em nome de que a gente está conquistando nessa história? Em nome de que Deus? Em nome de que fé, sabe? Mas é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Muito obrigado a quem está assistindo. Um abraço e um beijo e até o próximo.